Olá, sexto ano! Hoje vamos para mais uma aula de Geografia e hoje nós vamos falar um pouco mais como ocorrem as transformações da paisagem. Mas antes de iniciar, o que foi que nós vimos na última aula de Geografia? Nós vimos o que é espaço, que é espaço geográfico, nesse no sentido de relação do homem com o meio. Vimos o que significa a palavra geografia, que significa a descrição da Terra em seus diversos aspectos naturais ou humanos. Vimos o que é paisagem e pudemos até, na nossa prova, vimos que teve até a questão do que é paisagem natural e do que é paisagem cultural. Natural, aquela que a própria natureza cria, e paisagem cultural, aquela que é construída pelo homem. Vimos também o conceito de lugar, lugar onde tem um aspecto afetivo, de pertencimento. Você pertence àquele lugar é meu, e coisas relacionadas a isso. Vimos também questões de território. O que é um território? Que é aquela relação de poderes. Hoje nós vamos se aprofundar um pouquinho mais do que é paisagem. E na paisagem nós vamos encontrar lá no livro de vocês, do sexto ano, na página 25. Portanto, peguem o livro e vamos dar uma olhadinha na página 25. Olha o que nós vamos ter nessa página. Tem justamente esse título aqui: o trabalho e a transformação do espaço geográfico. Como é que ocorrem essas transformações? E principalmente relacionado com o homem. Como é que o homem consegue transformar a paisagem? Vimos que a paisagem tem um aspecto natural e cultural. E nos últimos séculos há uma grande participação do ser humano para a construção dessa paisagem. Como por exemplo aqui nessa imagem que nós podemos ver. Nós temos uma cidade demonstrando como era no passado, nessa primeira imagem, e como é hoje em dia. Olha quanto o homem construiu. O homem destruiu uma parte e construiu prédios, ruas, avenidas. Então a paisagem começou a deixar de ser natural e passou a ter um aspecto mais cultural. Então teve essa transformação. No livro de vocês nós temos uma imagem aí de uma construção de uma rocha. Então seres humanos pegaram lá aquela montanha, lá aquela elevação e cortaram e construíram uma certa, como se fosse uma igreja, um templo sagrado para eles. Então cortaram a rocha, que é natural, e levaram ali, impulsionaram a cultura para a transformação daquilo. Temos uma outra imagem que é representando uma montanha toda cortada, que nessa parte nós vamos ver uma construção humana para plantar. Aproveita as encostas para plantar naquele local. Aí o que nós temos aqui na página, agora na página 26, nós temos algo que vem mostrando como ocorreu as principais tecnologias que o homem ia desenvolvendo, como é que o homem ia trabalhando aquele local e transformando ele, desde o período da pré-história até hoje. Existem alguns relatos, alguns resquícios que nós vamos encontrar, por exemplo, em algumas cavernas que mostravam o trabalho do ser humano. Então ali faz parte da paisagem e aquilo é um aspecto cultural, que foi o homem que começou a desenhar, como a gente pode encontrar nessa imagem aqui, que é chamada de imagem rupestre, que é aquelas que os seres humanos da pré-história que ficava escrevendo em paredes de caverna, ou então em algumas encostas, que eles pegavam alguma pedra, com algumas tintas que eles encontravam por ali mesmo, e ia fazendo alguns desenhos do dia a dia, da caça, da pesca, ou de outros animais, ou deles mesmos, que eles faziam desenhos para representar aquilo que eles viam. Depois o ser humano, por exemplo, na idade da Idade Antiga, que tem o período lá dos gregos, construindo templos sagrados para a mitologia grega. Na Idade Média, com grande avanço agora das cidades, as cidades crescendo, a agricultura sendo muito forte agora. Depois nós temos a Idade Moderna, que é aquele período das descobertas, como por exemplo a descoberta do Brasil, que foi em 1500.
que as grandes navegações fez com que o ser humano conhecesse outros lugares. E quanto mais o tempo foi passando, a técnica do ser humano foi desenvolvendo, ficando mais sofisticada, o ser humano transformando mais o ambiente. Desde aquela imagem lá da pré-história rupestre até os dias atuais, contemporâneos do homem descobrindo outros lugares além da Terra, indo não só nas profundezas dos oceanos, conhecendo outros tipos de animais, de peixe, de vida marinha, mas também saindo do próprio planeta Terra. Isso faz com que toda essa tecnologia que o homem adquiriu com o tempo vai não só transformando o local, mas em algum modo também melhorando, e em outros lados pode prejudicar também a paisagem. Quando o homem destrói a paisagem natural, tem algumas coisas que podem voltar para ele que pode não ser tão benéfica assim. Outras não. Outras são bem benéficas e é bom para o nosso conforto. Como, por exemplo, uma casa. Uma construção de uma casa faz parte da paisagem, uma paisagem cultural. O homem criou aquilo para o seu próprio conforto. É melhor do que viver em cavernas. Então, todo o tempo vai construindo cidades, povoados. E isso faz com que o ser humano melhore cada vez mais seu estilo de vida. Mas quando destrói a natureza, pode ser algo bem ruim, né? Porque nós teremos menos vegetação, isso pode aumentar o calor e uma série de doenças que a gente pode encontrar relacionado a isso. Na página 28 vocês têm uma imagem aí que é chamado o sambaquis. Sambaquis é um dos registros que nós temos aqui no Brasil. Vocês podem até ler o livro depois, eu não vou ler isso, mas eu vou falar um pouquinho o que é um sambaqui. Os povos antigos que viviam no litoral aqui do Brasil, os indígenas, eles pegavam conchas, ostras, restos de pesca, então comeram peixe, vão jogar as espinhas ali, e eles foram fazendo esses montes. Aparentemente parecia que seria algo normal, seria uma colina, né, como nós chamamos na geografia, uma pequena elevação. Mas só que é interessante que essa pequena elevação foi construída pelo ser humano, não é um aspecto natural. Veja, mesmo parece, né, tem até algumas árvorezinhas, porque isso daí já tem muitos anos. Então eles iam catando aquelas ostrazinhas que encontrava no litoral. Então, em vários lugares do litoral brasileiro nós vamos encontrar esses sambaquis. Eles iam pegando essas ostras e iam acumulando. Antes achava que era algo natural, mas depois perceberam que não. Por quê? Quando começaram a escavar os sambaquis, encontraram fósseis de pessoas. Pessoas foram enterradas nesses lugares. Resquício de rituais religiosos. Então, olha o que eles faziam. Faziam esses montes de conchas, restos de animais e até sepultamentos humanos para ser um local também sagrado. Teve algumas características dos sambaquis. Então, eles enterravam os mortos nos sambaquis. Aí, por isso que acabaram encontrando. Aí começaram a ter a certeza que não era algo natural, e sim algo criado pelo humano. Então, faz parte da paisagem cultural e não da paisagem natural. Eles pegavam, portanto, essas ostras que eles iam encontrando aí na praia e acumulando espinhas de peixes, iam jogando lá e formando esse monte. Isso há 3.000, 4.000 anos atrás já começava-se a fazer isso. Eles faziam rituais religiosos e muitos sambaquis serviam também de um ponto de referência para se comunicar com outros lugares. Acredito que alguns de vocês já viram algum filme onde tinha, por exemplo, um índio que acendia uma fogueirazinha e ficava com um pano sacudindo lá para a fumaça ser um símbolo de alguma necessidade que ele está tendo ali. No sambaquis acontecia algo bem parecido. Eles faziam fogueira para comunicar a outro sambaqui que está a quilômetros de distância que ali está acontecendo alguma coisa. Então era uma forma de comunicação também. Ritual religioso, sepultamento, de comunicação. Então, o sambaquis tinha várias características para os povos antigos. E quando os portugueses chegaram aqui, já tinha essas construções culturais, não apenas naturais que encontraram no Brasil. Aí que nós podemos falar: o trabalho, as atividades econômicas e as paisagens.
Na página 29 nós vamos encontrar, por exemplo, uma construção civil, nós vamos encontrar uma agricultura, uma plantação de abacaxi, mas olha nessa imagem que nós temos aqui no nosso monitor, no monitor de vocês, na telinha de vocês aí. Tem um pessoal que está construindo algum prédio, algo semelhante a isso. Então, o ser humano utiliza o próprio trabalho para ganhar dinheiro, para fazer atividades, portanto, econômica, e com isso transforma a paisagem. Então, a paisagem, o homem não olha lá e diz assim, vou alterar essa paisagem. Não, a paisagem vai servir para alguma coisa. Ele chega lá, vê a paisagem natural e diz assim, vamos construir um prédio aqui, vamos construir uma casa, vamos construir uma roça, uma fazenda. Então, todas essas construções é que vai ser, que é chamada de trabalho do ser humano, que vai mudar com que a paisagem possa ser modificada. Então, a plantação, tudo isso, a gente precisa de casas, a gente precisa ter um conforto, né? Aqui agora nós temos plantação, na plantação a gente precisa dos alimentos. Então, tudo isso que o homem vem fazendo de transformação do meio ambiente ou da paisagem, é muitas das vezes para a sua própria qualidade de vida, próprio conforto. Só que tem um problema. Muitas das vezes em plantações, por exemplo, vai jogar agrotóxicos, isso pode contaminar o solo, pode também poluir o meio ambiente, e tudo isso vai prejudicando cada vez mais. Existem vários trabalhos dos seres humanos que a gente pode mencionar. A gente trabalha de policial, trabalho de professor, de médico, de carpinteiro, de pedreiro, trabalho de bombeiro. Então tem várias profissões, vários tipos de trabalhos. E todos esses trabalhos são necessários para o nosso dia a dia. É essencial o trabalho de um professor para o desenvolvimento da educação. É essencial o trabalho de um médico para melhoramento da qualidade de vida, da saúde dos pacientes. É importante o papel do trabalho do policial, que vai lá garantir a segurança, do carpinteiro, do pedreiro, que vai construir nossa casa, e do repórter para comunicar as informações que a gente pode encontrar no nosso dia a dia, nos manter informado. Então, todos os trabalhos que existem, pelo menos que a gente pode encontrar no nosso dia a dia, tem a sua utilidade, tem a sua função e é para o melhoramento.